Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Chegamos com o Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. Uma edição hoje muito especial para você, afinal, estamos comemorando 2 anos de Pelas Pistas, edição número 104 desse nosso programa. Já tem convidado aqui com a gente, o pessoal no vídeo já pôde observar. Antônio Pisonia está conosco, mais um Fórmula 1 no nosso programa. Tudo bem, Pisonia? Tudo jóia? Bom, tudo bem, graças a Deus. Prazer estar com você aqui com a gente mesmo. hoje. Esse programa de 2 anos. Do nosso outro lado da mesa, os nossos pilotos de sempre. Tudo bem, Christian? Tudo ótimo. 2 anos já, hein? Opa, 2 anos. O tempo voou. Voou. Falando em voar, o Nelsinho chegou do aeroporto com troféu, com mala, carregado. Tudo bem, Nelsinho? Bem-vindo de novo. Ótimo. 2 anos de Pelas Pistas. 2 anos aguentando o Chris. Acelerando aqui. E não vem falar que eu não ofereci pra te ajudar a fazer a mudança ontem. Não, eu mandei texto pra você, o cara nem me respondeu. Mudança de casa? Não, Ontem mudança você de mandou casa. mensagem? Opa, tá aqui Eu no nem grupo. vi. Está no grupo, tá aqui no grupo. Você nem me respondeu. Detalhe, logo depois eu te mandei parabéns também, que você não tá nem aí. Mas eu já tô acostumado com você, que você nunca responde mesmo, né? E Então o bacana desse engajamento dos dois é que a partir de agora, nesse nosso novo estúdio, agora estamos com um estúdio novo aqui, na Pod 360, é o terceiro estúdio que a gente tem nesses 2 anos de programa. Esse aqui é o nosso estúdio. O microfone do Thiago não é novo, não, tá? Ele que tá. A fez voz alguma não tá- coisa esse final de semana que. Pô, trabalhei bastante. Peguei uma gripezinha aqui pra dar uma segurada um pouco mais. Mas esse estúdio aqui é o nosso terceiro na Pod 360. Esse é o nosso estúdio agora fixo, 100% e com muitas novidades pra vocês, que, claro, nos acompanham nas plataformas de áudio, no canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal no YouTube. Compartilhe também ali com os seus amigos, like no vídeo. Estamos com os nossos programas de membros também no YouTube, plataformas de áudio, na Zapping, TikTok, Instagram, lojinha e por aí vai. Certo, Cal? Beleza, mandou um positivo ali. Então vamos nessa, programa de 2 anos para vocês que nos acompanham. Até coloquei vocês de lado aqui agora pra vocês ficarem... porque agora eu vou se ter que dar atacando. porrada, né? Pelo menos de longe era, só exatamente. xingava assim um A pouco, gente né? voltou à configuração inicial Agora aí, com os um dois do ficavam lado um lado do do outro, outro vai aqui. rolar porrada aqui. Ih, aí quero ver, hein? Vamos começar? Bora começar? Então tá bom. Quais são as corridas do final de semana? Fim de semana que a gente tem o retorno da Fórmula 1 nas férias, depois de 3 semanas sem corrida, 10 provas pro final, campeonato pegando fogo. Tivemos também Fórmula Indy nesse último fim de semana, a gente vai falar da Fórmula Indy, da Stock Car, que o Nelsinho conseguiu um pódio e foi o... Como que é? Ele foi o Man of the Race? Man of the Race tá aqui, ó. Aí em cima, o... Aqui. Aí, ó. Aí, pessoal. Pera aí. Man of the Race. Tá aí, que é isso, hein? O que é um Man of the Race? Explica pra gente. Um macho da corrida. Opa, que legal, né? Um macho que correu lá. Escrito aí, Man of the Race. É, homem da o maior corrida. pontuador do fim de semana. E Maior também tá pontuador. viajando pros sertões também ali. Será um dos assuntos do nosso programa de hoje. E tem outro ali também, ali, ó. Pega o... Aquele é de Troca o- escola, aquele é de escola, é de participação. Participação. Não, Onde é que tá o teu grandão lá? Não, tá Não em veio. BH ainda. Você foi resolveu na não prateleira lá, aquele espanhol. Cris, por favor, bota no lugar, não atrapalha. Obrigado. Senta aí no lugar agora, vamos continuar, tá? Turma, fim de semana, acabou a moleza, Fórmula 1 volta a acelerar, Grande Prêmio da Holanda, 10 corridas pro final da temporada. Começar com você, Pisonia. 14 provas até agora, a gente imaginava talvez que o Max fosse nadar de braçada, mas as coisas começaram a dar uma meio azedo ali pra Red Bull e o campeonato embolou 7 vencedores diferentes. Como que você fez essa análise dessa primeira parte da temporada? Bom, já vou começar estragando o programa. Opa! porque Eu sou um cara que, apesar de ser piloto, não acompanha absolutamente nada de corrida. Parou de acompanhar? Não, eu nunca acompanhei, pra falar a verdade. Eu acompanho muito pouco. Tá. Mas também é porque você passa o final de semana na pista, né? Também, não dá pra fazer as também. duas coisas. Esse ano tá um ano bem complicado pra mim, por causa do meu filho que tá correndo. Então, praticamente todo final de semana a gente tá na pista. Então, eu acabo acompanhando bem menos. Mas eu nunca fui de acompanhar muito nenhum tipo de corrida, pra falar a verdade. Se eu tô em casa sem fazer nada, eu realmente vou lá e assisto, mas Tá. eu não paro minha vida pra assistir nenhum tipo de corrida. Mas, obviamente, eu vejo os resultados, acompanho meio que de longe, mas esse ano eu acho que eu não assisti nenhuma corrida de Fórmula 1. Tô louco. Nenhuma. Mas, por exemplo, quando você tava de Fórmula 3, você tava... Acompanhava mais. Então, pra mas chegar lá, tudo, você não tava acompanhando nada do Não, mesmo jeito? acompanhava. Acompanhava mais, mas eu nunca fui de assistir muito a corrida. Ele acompanhava que eu morava na Inglaterra, não tinha
PN pra fazer naquele lugar. Não tinha nem internet naquela época. Então, mas acompanho muito pouco, não só Fórmula 1, todas as categorias, para falar a verdade, né? E, assim, não que eu não goste, né? Eu não tenho o hábito de assistir TV, para falar a verdade. Se eu tô em casa, eu faço qualquer coisa, menos ligar a televisão. Então, mas como eu falei, eu vejo os resultados, eu acho que, assim, mais distante. Eu acho que hoje a McLaren já tem um carro superior à Red Bull, na minha opinião. E eu acho que a segunda metade do campeonato aí vai pegar fogo, né? Vai pegar fogo. Eu acho que sim. E o que vocês acham aí? O que vocês estão esperando? O Max ele ganhou uma vantagem boa no começo, né? Agora ele só vai administrar. Por mais que a McLaren esteja mais forte, se a Mercedes vier ficar mais forte, o Max tem uma confiança muito... Ele é muito confiante, né? Ele fica ali segundo, terceiro, morder uma vitória aqui e ali, mesmo se não tiver o carro mais rápido, algumas horas. Talvez tenha algumas pistas que favoreçam um pouco mais a Red Bull. Mas eu acho que é difícil ele perder esse ano, entendeu? É muito mais fácil você administrar do que você tá na posição do Lando, que tá em segundo ali, ter que recuperar ali quase 100 pontos, ou até São mais, né? 78. 78 pontos. Tudo bem. Uma quebra, uma vitória já diminui muito, mas eu acho que o Max vai ser esperto com isso. Quem que tá em segundo? É o Lando? É o Lando. 277 pontos pro Max, 199 pro Norris e o Leclerc 177. Os 3 primeiros. Não, e depois o Lando ainda tem um problema do Piastri, né? Porque como a McLaren já demonstrou que eles, lá no Grande Prêmio lá da Hungria, eles inverteram a posição, que, sei lá, para quem tá disputando o campeonato... Mas honestamente eu acho que eles devem ter um acordo com... Beleza, daqui pra frente agora, o Lando tem uma chance de vencer o campeonato. Então, tudo bem, mas daqui pra frente, só que perdeu aqueles pontos. Sim. Aqueles pontos, eu acho que talvez aqueles, sei lá, 5, 10 pontos. Eles devem ter alguma... 7, né? Então, eles devem ter alguma cláusula, algum combinado entre eles de Gentleman Agreement, que assim, faltando X corridas, ou se a gente tiver X pontos atrás do Max, ou algum combinado, a partir desse momento, independente se é do Piastri ou do Lando, vamos ajudar um carro para aumentar a chance de vencer, Sim. né? Eu acho que, na verdade, deve ter alguma coisa do tipo. Concordo, mas o Piastri também faz frente ao Lando. Em algumas situações está andando mais forte que o Lando. Então o Piastri também vai estar lá para tentar ganhar a corrida. Se por acaso o Lando tiver em alguma corrida que ele não tiver logo atrás do Piastri, não faz sentido nenhum o Piastri tirar o pé. Lógico. Então vamos supor, o Piastri já ganhando e ele em quarto. Qual que é a diferença de ponto? O Piastri tem 167, ele tem 10 a menos que o Leclerc, ele tem 32 a menos que o Norris. A vitória são 25 pontos, né? 25-18, né? É 25-18, são 7 de diferença. Vai ser o final do campeonato que o Lando vai tentar pegar o Max, basicamente, entendeu? Eu acho que para quem, pro fã de verdade, eu acho que vai ser como eu falei, uma segunda etapa, uma segunda metade bem interessante, cara. Acho que vai ser legal. Uma coisa que eu quero perguntar, pra Red Bull / Max, o fato de as outras equipes terem encostado, você não ter uma rival só forte, é melhor ou é pior? Melhor, bem melhor. Porque se ele tivesse só uma equipe forte, o cara facilmente, se ele tiver com o carro melhor e fizer um bom campeonato, pode ganhar o resto, né? Mas como são 4 equipes boas, ali vai estar sempre embolado. Então, quando essa equipe cair pra, sei lá, numa largada, faz a pole, cai pra 4º, 5º, se tiver só 2 equipes fortes, ela sobe rapidinho. Agora tem 8 carros fortes ali na frente, se você erra uma estratégia, erra uma classificação, alguma coisa, é muito mais difícil você voltar a passar aquele pelotão todo. Então, por isso que por esse lado tá bom pro Max, porque são vários caras bons, não tem só uma equipe forte contra ele. Se tiver só uma equipe forte contra ele, ia ser complicado. Mas como tem vários carros ali, sim, não vai ser constantemente. Talvez a McLaren... A gente nunca sabe, né? Porque as coisas estão mudando rápido na Fórmula 1 esses dias, mas parece que a McLaren vai ser a equipe que vai dar mais trabalho, mas as outras sempre vão beliscar um segundo, primeiro. Mercedes ganhou as 2 últimas corridas, então sempre vai ter alguma coisa. Eu achei que depois de GP de Mônaco a Ferrari ia tá mais forte, mas pelos resultados aí, parece que foi para trás, né? Então, esse ano também também tendo dito...
aquilo que o Júnior tinha comentado antes, vamos supor, o Max, ele não vai ganhar todas as corridas, então ele vai estar beliscando segundo, terceiro, quarto, mas seja lá quem estiver disputando com ele, também não vai ganhar todas as corridas, porque tem uma competição muito grande, exatamente, com todo mundo. Então, numa corrida vai ser Leclerc, outra corrida vai ser Lando, outra corrida vai ser o Russell, o Hamilton, e isso daí vai dividir bastante. E eu acho que o fato também de ele não ter um companheiro de equipe que está andando junto com ele também, acho que dá uma facilitada para ele. Imagina se ele tivesse um companheiro que estivesse brigando diretamente com ele ali toda a corrida, né? Era um cara a mais para... O Max, no caso. No caso do Max, né? Era um cara a mais para... Tumultuar ali, né? Então, no caso, eu acho que nesse caso, acho que ele tá bem. Se não tiver uma mudança muito drástica, eu acho que ele tá bem tranquilo para levar mais um título. Como o Christian falou, é só administrar mesmo. Eu bato na tecla que eu acho que a McLaren ela tá focando muito mais no campeonato de construtores do que no de pilotos. Eu acho que no de pilotos eles acham, pelo menos o meu feeling, que é um campeonato mais inatingível, mas o de construtores, esse já é muito mais perto de chegar. Não, eu concordo com você porque é inatingível, porque a diferença de pontos entre o Max e o Lando é muito grande. Agora, o de construtor está pertíssimo, 42 é bem factível pontos. O negócio. Ainda mais como você mesmo comentou, a gente tem... Aí tá fazendo falta o companheiro de equipe, o Pérez. Verdade. Que a gente até imaginava que o Pérez não fosse voltar das férias, mas ele vai voltar, a não ser que... eu imaginava que ele não ia nem renovar, né? Mas você acha que ele faz ano que vem? Não sei, cara. Fórmula 1 tudo é possível, né? A gente vê tanta coisa acontecendo. Papel assinado não vale nada quando eles hoje, não querem, né? Que hoje em dia, na verdade, eles botam 200 cláusulas, né? Tá assinado pro ano que vem. Tá. Mas... se a equipe não quiser te renovar, se achar outro piloto, tem uma multa de X que eu posso te pagar e você não correr. Tem um monte de CCC, né? Cláusulas até dizer chega. Então, assim, a princípio ele vai andar. Essa é a opção deles. Porém, se acontecer qualquer coisa, eles acharem outro piloto, quiserem isso aqui, eles devem ter o direito de tirar ele. Ou senão aquele famoso contrato de multi-anos, né? Multi-years, então, multi-year agreements, né? Só que ninguém fala se é 2, 3, 4, 5, com 3.000 cláusulas lá no contrato, você tira a hora que você quiser, o cara de lá, enfim, bom. Eu acho que ele não... De novo, muita gente fala, eu acho que, mas a gente não tem certeza dos acordos, e a Fórmula 1 a gente sabe como que é complicada, mas eu tenho quase certeza de convicção que o Pérez ano que vem não corre na Red Bull. Eu acho que ele até pode correr, porém... Só se assim, se ele fizer 10 provas agora, forte. Eu ficaria muito surpreso se ele estivesse correndo lá. Se ele correr ano que vem. Se ele correr ano que vem. Eu também. Ficaria muito surpreso se ele correr bem surpreso. Ano que vem. É aquilo que você falou, de repente ele desencanta agora. E engata uma sequência de disputas. Você comentou daquela pontuação da Hungria. Se a gente for rever a prova da Hungria, eu sei que teve o lance da ultrapassagem lá do box, do pedido, mas, cara, é um tipo de prova que o Norris, ele vai entrar naquela contabilidade de pontos perdidos do Norris, que, é mais uma largada que ele tava na frente e largou mal, que ele perde pontos. Então, assim, ele se colocou naquela posição atrás do Piastri na prova. E é um tipo de errinho que a gente não vê o Piastri cometer. O que vocês acham? Eu acho que se a gente puder fazer uma análise fria até agora, o Lando, talvez até pela experiência dele, ele se coloca muito bem. Eu acho que ele é mais forte ainda que o Piastri nas classificações. E o Piastri, ele tem demonstrado muito, pelo menos para mim, o quanto que ele é forte na corrida. E eu vou mais ou menos dividir a opinião que tá todo mundo falando lá, que o Piastri é o cara para daqui um ano, para daqui 2 anos. Principalmente se a gente considera... o teu raciocínio, que desculpa até te cortar. Imagina. Eu acho que ele ainda tá naquela zona de conforto, diferente do Lando. Tá. O Lando eu acho que já tem uma pressão maior, não só porque ele já tá há muitos anos na expectativa da equipe, da imprensa, do mundo inteiro e dele mesmo, né? A partir do momento que ele se vê numa posição ali em segundo lugar no campeonato, eu
eu sou o único cara aqui que talvez tenha a chance de ganhar esse campeonato do Max, né? Diferente do Piastri, né? Como eu falei, eu acho que o Piastri ainda tá naquela zona de conforto um pouco melhor do que do próprio Lando. Então, talvez por isso, menos erros, né? Menos pressão. Menos pressão. E daí a gente também pode olhar por outro lado, né? O Piastri, há 18, 19 meses atrás, nunca tinha corrido de Fórmula 1. Uhum. Então, ele tá aprendendo a todo grande prêmio. Se você tivesse colocar as fichas no Lando ou no Piastri, daqui, sei lá, 2 anos, colocaria em quem? Difícil, hein? É difícil. Ali eu vou dizer que é praticamente 50-50. O Lando tá com mais experiência agora, muito mais confiança. Hoje em dia na Fórmula 1, né, corrija-me se estiver errado, acho que de talento, pegar Lando, Piastri, Hamilton, Russell, esses caras, assim, a diferença é muito pouca. Eu acho que é mais da confiança que o cara tem. Tipo, o ego tá ali, a confiança, tipo, sabe quando você chega no final de semana tem certeza, não, aqui eu vou dominar, essa pista eu gosto, você já chega com aquele peitão assim. Então, o Max tá com esse, né, ele tá nesse momento, tipo assim, começou a chover, pista úmida, bota pneu slick, quando a pista não tá seca, ele tem essa... Ele consegue se adaptar rápido. Ele tá muito confiante, eu acho entendeu? Que é o diferencial dele, né, cara? Essa assim, a minha opinião, eu acho que ele tá num nível acima. Lógico, sempre tem aquela discussão, pô, Max, Hamilton, quem que é melhor, tal, enfim. Acho que são gerações diferentes, né? Hamilton tá caminhando aí para um final de carreira, enquanto o Max ele tá provavelmente no auge da carreira, mas se você compara ele com outros pilotos ali mais ou menos da mesma idade, próprio Lando, Piastri, que apesar de ter começado agora, há pouco tempo, né? Você vê que nos momentos difíceis ele consegue extrair mais que... As largadas. Mais que todo mundo, sabe? As ultrapassagens. Ele é agressivo. Pra minha opinião, né? Hoje, pra mim, eu acho que ele é o melhor piloto da atualidade, né? Mas como eu falei, tem o próprio Hamilton que também, pô, um baita piloto, os números não mentem, sim, né? Mas tá caminhando para um final de carreira, né? Então... Até deu uma declaração recente que eu não sei quanto tempo eu aguento mais. Falou recentemente. Bom, ele vai ter que aguentar mais 3 anos, né? Pelo menos mais, tudo bem. Então, pelo menos mais 3 anos ele vai ter que aguentar. Que é esse contrato dele lá da Ferrari, né? Então, são 3 anos. Vai saber se deve ter uma cláusula depois do segundo ano, mas depois o cara do quiser primeiro ano. falar, não quero mais. Também não é o contrato que vai segurar, né? Foi assim com o próprio... Eu acho que o Rosberg tinha contrato de vários anos, né? Eu não quero. Ponto final, né? Mas voltando àquilo que você tinha comentado com todos os pilotos hoje em dia, eu também acho que vai muito na hora da pressão, quem consegue lidar com a pressão de uma maneira melhor. Então, quem tem mais confiança. Eu também acho que isso vai fazer uma diferença. Então, o cara que errar menos e conseguir lidar com a pressão melhor, eu acho que vai ter uma vantagem aí. Uma coisa que eu gostei também, a gente até tá voltando nesse assunto da Hungria, mas a McLaren, historicamente, ela deixa o pau torar dos pilotos. É difícil você ver a McLaren com ordem de equipe. É histórico da McLaren eu acho que isso. Não é histórico, acho que é mais coincidência, porque... Que o Zac Brown até falou. Brown... Acho que é mais da gestão, né? Mas eu acho que essas duas gestões são totalmente diferentes, do americano e do inglês, né? Exatamente. Eu acho que é mais coincidência. Porque aquela época que a gente lembra da McLaren era Prost, Ayrton, era Ron Dennis, né? Então... Não, mas o próprio Ron Dennis com Alonso e Hamilton também... É verdade. Os dois se mataram, tanto que perderam o título. É verdade. E o Zac Brown... Diferente do histórico da Ferrari, por exemplo. Exatamente, da Ferrari. E é engraçado, né? Porque a gente pega antigamente, sabe? Quando relembra alguma ordem de equipe que às vezes prejudica algum piloto, pô, que absurdo a ordem de equipe. Aí quando não tem ordem de equipe, o pessoal, pô, tem que ter ordem de equipe. O pessoal tem que estar num acordo, se quer ordem de equipe ou se não quer ordem de equipe. Cada um quer puxar pro seu lado, né? Temos que entrar num acordo, pessoal. Vocês querem ordem de equipe ou não querem? Coloquem nos comentários aqui. Mas, sei lá, eu acho bacana eles duelarem. Como eu disse, eu também acredito que a McLaren vai focar mais nos construtores do que no campeonato de pilotos, se é que isso vai acontecer. Também quero saber sua opinião, você pode colocar nos comentários aqui a opinião de vocês sobre campeonato de pilotos, construtores, se estão campeonato aberto, se não tá, se o Max é favorito, se não é, certo, seu Fittipaldi?
Max é favorito ainda. Favorito? Opa. Também Esse ano é. Também Ih, rapaz, você pegando um casaquinho ali. Você tá com frio? Tô com frio. Tá gelado aqui Tá friozinho. O... Eu não posso ficar doente com essa semana. Esse estúdio novo nosso aqui, o ar-condicionado tem... Tá funcionando. Falaram que são 60 mil BTUs, nosso estúdio novo aqui de ar-condicionado. Mercado de pilotos, vagas em aberto. Nós temos, teoricamente, 3 vagas em aberto. Quem não viu o programa do Bortoleto, por favor, veja o programa do Bortoleto de 2 semanas atrás, é o 102. Tá muito legal, ele fala bastante sobre o mercado de pilotos. Vocês acham que em breve a gente vai ter anúncios mais impactantes aí pra... Desculpa o barulho aí. Acho que tá legal pro Bortoleto, né? Ele tá... É o primeiro brasileiro que... Quer dizer, depois do Drogovic, né? Mas ele, como primeiro ano de Fórmula 2, tá impressionando. E uma coisa que chama atenção, que você mandou naquela pergunta da Audi e tudo mais, foi a única pergunta, quem não viu o programa veja, a gente vai fazer um pequeno spoiler agora, mas acho que muita gente viu, que a gente percebe que ele foge do padrão dele, né? Tipo, o que ele tá falando, ele responde abertamente as coisas, o Gabriel Bortoleto, ele responde bem. Mas... A hora que se perguntou, ele deu uma... Não, mas eu acho que é normal, ele fez né? uma resposta muito padrão. Com certeza ali. estão coisas, tem muito interesse em cima dele, deve ter, mas ao mesmo tempo ele não pode perder o foco, porque esse interesse pode acabar em 2 segundos. Ele tem uma corrida ruim, 2 finais de semana ruins. Ele faz é o que você falou, ele você... faz duas sequências ruins ali. Aí pronto, aí tudo esfria. Já vai pra outra. Exatamente. Então assim, lógico que é legal, mas eu acho que tá certinho. Ele tem que manter a calma, tem que pensar, tem que terminar o ano bem. Pode estar quebrando o pau lá na Fórmula 1, brigando por ele, igual teve o Piastri, isso, aquilo. Cara, né, eu sendo, né, se eu me colocasse no empresário dele, assim, esquece o que tá acontecendo, foca no Fórmula 2. Não adianta ficar pensando naquilo agora, entendeu? Vamos fazer o trabalho bom. Tenta terminar o ano entre primeiro e segundo, se conseguir ganhar, pô, maravilhoso. Se não der, já ficar entre os 3 como Hulk, ser o melhor Hulk já é. Como é que ele tá no campeonato? Ele tá em segundo. Oh, que bom. Legal. Então acho que realmente deve estar acontecendo muita coisa por trás das câmeras, mas ele tem que... É o certo, ele tem que tentar não ficar pensando naquilo, pra não mexer com a cabeça dele, pra ele focar no que ele tá fazendo. Eu acho que realmente tem que ser isso aí mesmo, entendeu? Claro que a gente vai falar da tua carreira um pouco mais pra frente, Pisonia, mas você foi o Bortoleto de uns anos atrás, que era o brasileiro na cara do gol ali, em categoria de base. Como que foi pra você essa pressão de tô chegando perto, tô longe? Como que foi pra você isso? Eu sempre gostei de focar muito na pista, né? Tudo que acontecia em volta, é lógico que era sempre bom receber um convite, um contato, né? Mas eu sempre gostei de focar muito no que eu fazia na pista, né? Que era tentar ganhar a corrida. O meu prazer maior era tentar ganhar a corrida, né? E na minha época de Fórmula 3, por exemplo, eu fui contactado por, acho que praticamente todas as equipes de Fórmula 1. Fui visitar quase todas, McLaren, Ferrari, Williams, Benetton e... Só que a dificuldade maior, para mim principalmente, era, pô, será que esse aqui é o caminho certo? Será que esse aqui é errado? Esse aqui é bom? Esse aqui é ruim? Que eu acho que é o que passa na cabeça de todo piloto quando você tem mais de uma oportunidade, né? Lógico, quando você tem uma, você tem que agarrar de todas as formas possíveis, né? E essa era a minha preocupação maior. Era, pô, e agora, né? Qual que é o próximo passo, né? Será que vai ser o passo certo ou o passo que vai me afundar, né? Então, mas era tipo assim, muito, claro, muito bom, porque você sabia que o que você estava fazendo dentro da pista estava te dando um retorno positivo, né? E é uma coisa muito doida, porque hoje a gente vê, até por redes sociais, por mídias, assim, a gente vê o pessoal, os pilotos jovens, com muito assédio, tudo. Na tua época, a gente chegou a ter prova de Fórmula 3000 no Brasil, tipo, ter Fórmula 2 no Brasil a gente teve. Isso, por 2 anos em Interlagos, né? Isso. Então é uma coisa que, tipo, a gente não... Imagina, se tivesse rede social, hype que o pessoal leva nada, hoje, não tinha nada disso. Não tinha nada. Era tudo no boca a boca e pô, eu lembro que tinha um rapaz que fazia minha assessoria de imprensa, né, na época, e o outro
um outro rapaz que cuidava mais dessa parte de contatos com a equipe, né? Tá. Então as equipes também eles não tinham acesso à informação como tem hoje, né? De resultados, enfim. Eu corria na Inglaterra, as equipes de Fórmula 1 estavam no mundo inteiro, né? É engraçado você falar isso, porque meu pai, quando eu fiz o campeonato de Fórmula 3 aqui, ele pegou os VHS, uma caixa desse tamanho, e foi uma viagem que ele foi pra Europa, não lembro agora. Sei que ele levou pro Frank Williams pra... tá aqui as corridas. Não, mas era exatamente assim como funcionava. Eu tinha um kit que ele entregava na mão do pessoal das equipes, né? E ali tinha um CD, né, com imagens de corrida, algumas informações, o currículo, né, impresso. Vocês querem que eu comente como era na minha época? Claro. Você tá com aquela pedra aqui ainda? Você sabia? Mas outras épocas, né? Hoje é tudo muito mais acessível, né? Então a informação chega muito mais rápido. Né? Com certeza. Por exemplo, o seu filho tá correndo de kart, tá com quantos anos? Tá com 12. As corridas são transmitidas. Todas, pela internet, tem um registro de toda a carreira dele. Todos. Qualquer... Vamos falar de Fórmula 1, vai. Tá. Qualquer dono de equipe de Fórmula 1 pode chegar, vou pesquisar sobre a vida desse piloto. Vai lá na internet, assiste qualquer corrida dele do ano. Entendeu? Então como eu falei, é muito mais acessível. Para eles é mais fácil, talvez, escolher quem realmente tem um talento maior, né? E são outras épocas, né, cara? É diferente, né? Eu acho que tem um lado bom, tem um lado ruim. Mas a realidade é essa, né? Sensacional esse papo. Não era outro dia que a gente tava comentando aqui no programa até a gente não sabe meio que behind the scenes, né? Como é que tá todo o preparo dele no simulador, nos poucos testes que existem. Se a gente voltar, enfim, nessa época que vocês estão comentando, daí voltando mais, sei lá, 10 anos antes, né? Lá na minha época não tinha isso. Era mais, eu lembro que era mais resultado. Então, você tá entregando na pista, você tá no foco de todo mundo. Você não está entregando na pista por algum motivo, então tem alguma coisa errada. Isso, se você não estivesse ganhando, você tinha que estar lá nas bocas. Você tinha que estar entre os 2, 3 primeiros. Eu acho que isso nunca vai mudar. Porque, por exemplo, vamos falar da base, né? Que é o kart. Sim, não. Porque, por exemplo, eu entendo, concordo com você se a gente pegar o caso do Piastri. Mas o Piastri ganhou tudo até chegar na Fórmula 1, só que daí ele ficou um ano parado. Ele só ficou se preparando para entrar na Fórmula 1. Na minha época, não existia isso, você ficar um ano parado. Sim, um ano parado era um problema. No caso dele, ele ficou um ano parado com todo um suporte. Com todo o suporte por trás. Estamos só esperando o momento certo, né? Diferente de um piloto parar porque, acabou a grana, não tenho nada. Então, aí mesmo realmente... naquela época, lá na minha época, você ficar parado era... Por que esse cara tá parado? Você tinha que estar correndo o tempo todo. Porque você tinha que estar ganhando. Se não estivesse ganhando, você tinha que estar entre os 3 primeiros. Se você está parado, tem algum motivo. Mas eu acho que o histórico vale muito, Christian. O histórico do piloto vale muito. Por exemplo, qualquer piloto, o Verstappen, deixa ele parado um ano. Você acha que daqui um ano, se ele ficar um ano parado, ele não... Não, mas ele porque, como diz o Bortoleto, ele é IT, né? Não, mas eu acho que tem outros... Tá bom, pega o Bottas, fica um ano parado. Não, vamos lá. Estamos falando de... Tá. Cara, pilotos, né? O Alonso ficou parado, voltou. Foi correr de rally, voltou. O Prost ficou parado, voltou. Mansell, né? Então, acho que tem que ter um histórico, né? Para o cara ter um dono de equipe ter a confiança. Esse cara aqui pode ficar um ano parado que não vai mudar nada para ele. Mas esses caras já estão consolidados, né? A gente tá falando de molecada nova, assim, que tá subindo, é diferente. Então, mas no caso do Piastri, se não tivesse um histórico bom ali e tivesse ficado um ano parado... já fica aquele ponto de interrogação gigante, né? Mas eu acho que um monte também eles aprenderam do Piastri quando ele tá indo pro simulador. Voltando à nossa história, eles estão vendo o que ele tá fazendo lá no simulador, principalmente em relação ao Lando. Então, eles estão comparando o tempo todo. E vale 2 pontos. Primeiro que na tua época, por exemplo, você tinha 26 carros que largavam na Fórmula 1 e, 30 vagas no grid. Hoje você só tem 20. O Piastri ficou exatamente naquele limbo que o Piastri era Alpine, na verdade.
Ele tava na briga, era o Alonso e Ocon na equipe, não iam renovar o Alonso, aí teve aquele problema que o Vettel saiu e a McLaren foi lá e roubou o Piastri. O Vettel não, o Ricardo saiu. O Vettel tá na Aston Martin. Não, mas o Vettel saiu da Aston Martin pro Alonso entrar na Aston Martin. Que liberou a vaga da Alpine, aí anunciaram, desanunciaram, foi aquela confusão toda de rede social depois. Mas o Piastri, ele não tinha literalmente vaga pra correr também. Ele não tinha vaga pra correr, mas... Enfim. Mas mas eu concordo com o... Tipo, ele tinha o histórico de, o único cara que ganhou F4, F3, F2 no primeiro ano. Mas é o que eu falei, além do histórico, ele tem que ter todo um suporte. Sim. Né? Porque se ele não tivesse suporte por trás dele, dificilmente ele voltaria. Justo. Né? Dificilmente. Mas é difícil, cara. Mas tendo suporte, simulador... Claro. Tudo aquilo que você tem hoje em dia é bom. Ajuda, é uma ferramenta positiva a favor. Só que nada é igual que nem a quilometragem no carro. Claro. Por exemplo, aquilo que você fez, aquilo que o seu pai fez foi a coisa mais certa. Não, certa não. Na época só tinha essa escolha, né? Ok, mas também foi certa. Porque quanto mais quilômetros você tem, melhor você vai estar. Isso daí é um fato. Você vai estar mais afinado para no momento que você sentar dentro do carro, você sabe exatamente o que você tem que fazer e às vezes num espaço de tempo muito curto, que as pessoas esquecem, né? Porque às vezes você vai para a pista, chove a manhã inteira, daí, sei lá, seca os só últimos na classificação. Exatamente, os últimos 15 minutos do último treino, daí você já tem que estar com a cabeça no lugar para acertar o carro, para ir para a classificação, você pode ter uma vantagem. Claro. Tá vendo? Você pode configurar o simulador e fazer tudo isso no simulador também. Nosso papo da semana passada. Faz muito tempo que eu não ando num simulador. Tenho até curiosidade para saber o quanto próximo que está de equipe grande. Da realidade. Você chegou a pegar? Tava meio que começando na época, sabe? Mas já era... Assim, já era parecido, mas... Você falando, na época da Williams. Na época 2004, da Williams, 2005. Foi o primeiro que eu andei. Que ele ficava numa sala lá embaixo, né? Ele já era tipo aquela... Isso. Mas o gráfico, comparado com os de hoje... Não, gráfico e também reação do carro não era... Não. Tanto é que, a primeira vez que eu fui andar, eu não conseguia dar uma volta, que eu batia pra cacete, assim, sabe? Então era mais um videogame com uma realidade um pouco melhor, sabe? Mas estou falando de, sei lá, 20 anos atrás, né? 2003, 2004, né? Isso aí, 20 anos atrás. Então, será que hoje eles conseguem realmente analisar um piloto só pelo simulador ali? Talvez sim, né? Simulador tem tudo. Tem uma coisa que o simulador não tem. Aquela parte do seu corpo que tá falando para você, tira o pé, senão vai dar merda. Então, isso daí o simulador não tem. Ponto final. Mas hoje em dia as pistas... que tem, muitas delas, a não ser aquele medo de, vou escapar, aquele medo... O Christian acabou de falar. Mas o que é mais fácil? É mais fácil você aprender a reconhecer a hora que vai passar o Wi-Fi ou não vai? Ou tipo, criar um ritmo de... Eu acho que o simulador é um instrumento fantástico para te ajudar na preparação, para você chegar lá mais preparado. Agora, se você perguntar para mim, sei lá, se eu fosse começar tudo de novo, você tentaria... Discussão da semana passada lá do... exatamente. Você tentaria concentrar 100% no simulador ou tentaria correr? Sem dúvida nenhuma correr. Não tem nada como correr. A experiência na pista, na minha opinião. Não, mas o que ele falou da semana passada só... é que assim, hoje em dia tá cada vez mais... mais difícil, mais caro. O cara consegue começar uma carreira. O cara que não tem nenhum orçamento, que ele teria só um computador e um videogame, hoje em dia é possível, talvez, o cara sonhar em correr de alguma coisa no futuro, começando pelo computador. Mas não tem um histórico de um piloto brasileiro que veio do simulador para... Não, tem o menino do Gran Turismo. O Igor Fraga. Igor Fraga. Eu acho que ele não... E tem um também na Porsche Cup. O Jeff Giassi. Isso. Esses dois começaram em videogame. Quando andaram Nunca nem andaram de kart, nada. Não, já tinha um histórico de kart, mas eles fizeram uma projeção maior por causa dos simuladores. Entendi. E quando sentaram no carro, e foram se adaptaram bem. Rápido. O Igor Fraga venceu aquele campeonato, aquele Toyota Racing Series. No Japão.
Não, que é na Austrália, Nova Zelândia, que é no começo do ano. Tá. Aquele... De carro de verdade? F4, monoposto, F4, F4. É um curso o moleque vai fazer daqui a pouco, provavelmente. E ele ganhou, aí ele conseguiu um lugar na Fórmula 3. Hoje ele tá correndo no Japão, na Super Fórmula Light. Legal. Ele tá correndo lá. Quando você tem experiência na prática e você ajuda o simulador a te ajudar, você vai se preparar mais. Agora, você só tem experiência 100% de simulador e falar que você vai chegar na prática e vai estar tudo em ordem, eu discordo. Não. O que a gente tá falando é que cada dia mais hoje, o cara do simulador tem uma luz no fim do túnel para talvez ter uma carreira. Vou pegar um exemplo pessoal. Eu fiz pouquíssimas provas de kart. Eu fiz muito mais provas de kart indoor, kart profissional eu fiz uma. Foi até uma de longa duração que a gente fez um de imprensa. A minha curva de aprendizagem é totalmente de simulador. Do não tão avançado quanto... Não tem um equipamento tão avançado quanto, por exemplo, do Vitor, de outros caras. Mas, por exemplo, a gente foi dar umas voltas em Interlagos lá no TCR. A gente tem até o vídeo. Cara, basicamente a minha experiência era de simulador. Não vou falar assim que, nossa, eu vou aqui e vou ganhar a corrida. Mas, pô, eu tive uma boa noção do que fazer na pista. Tipo, sem andar em Interlagos, sem os pontos de frenagem. É claro que eu precisaria de muito treino no real, mas a curva de aprendizado eu acho que hoje tá mudando. Ela diminui. Por isso que... Ou no caso aumenta a curva de aprendizado no... Nesse aspecto eu concordo. Agora, se você puder usar o simulador para um instrumento de auxílio teu... Sim, auxílio, eu concordo. Eu também acho que o cara vai sair do simulador e chegar na Fórmula 1. Agora, exatamente. Agora, se você pedisse para eu escolher o moleque que tá começando a correr de kart, que vai passar por tudo, e um moleque que vai passar por tudo no mundo do simulador, eu iria com o cara que tá no kart. Eu não iria com o cara que tá no mundo do simulador. Eu acho que teu filho brinca ou compete simulador ou só kart? Não. A academia que ele vai lá onde a gente mora tem um simulador lá, mas eles mesmos falam, a gente só usa isso aqui mais para o piloto quando vai para uma pista que ele nunca andou, para aprender o traçado, porque não... Acho que com kart... Mas é um simulador de kart? De kart. De kart. Acho que o kart é mais... Parece que é mais difícil, né? Exato. Porque o kart tem tanto movimento, porque ele mexe tem impacto, mais, mexe não, muito porque mais. o simulador do kart, porque o kart você sente tudo tão no corpo, porque no carro de corrida você tá amarrado... Não tem tanto e impacto, não tem tanto impacto, tem tanta coisa. Então, o que você... a diferença do carro pro simulador é muito menor do que do kart para um simulador de kart, entendeu? O simulador de kart, tipo, o kart você sente tudo quanto é coisa na pista, porque é sólido, não tem um amortecedor, não tem nada, né? Então... E até dos próprios sistemas de simulação, os de kart ainda não são tão avançados quanto os de carro. Bem provável. Acho que não devem ter... Não tem um mercado tão grande para isso, não devem ter desenvolvido. Até porque criança tem que estar na pista o máximo possível, né? É diferente quando você já está num carro que você tem limite de treino, limite de quantas corridas você vai fazer no ano, né? O cara pega o kartzinho dele lá, vai na pista todo dia se quiser com custo bem mais baixo do que, obviamente, um carro, né? Então, acho que não tem um mercado. Mas ele tem simulador em casa? Não tem. Não? Mas ele pede para você ou... Até pede, mas assim, nossa vida tá tão maluca que de quarta-feira a domingo a gente tá na pista. Tá em hotel. O hotel... hotel em alguma corrida, né? Eu moro num lugar que num raio de 1 hora tem 4 pistas que são bastante assim, utilizadas na Itália, né? Então vocês dormem, vai e volta muito pra casa. Então de quarta a domingo a gente tá no kartódromo, né? Então segunda e terça ele tem que ir pra escola, então assim, não tem uma necessidade, vou colocar um simulador aqui pra ele andar toda segunda-feira no simulador, sendo que acabou de correr, fez 4, 5 dias seguidos, todo machucado de pista, né? Então... Mas, como eu falei, e o que existe no mercado hoje não é tão real, sabe? Pelo menos o que a gente... quando ele começar a chegar perto da Fórmula 4, que vai ser Mas é o que eu te falei, é outra história, porque aí você tem limite de treino, você tem limite de corrida, então eu acho que já tem uma necessidade maior, né? Uhum. E muitas vezes você vai para uma pista que não conhece, né? Quando eu corri de Fórmula 3000, você não tinha treino,
de direto para classificação praticamente, né? Era meia hora de treino, meia hora de classificação, né? Não, era uma hora, não, era e as duas sessões era de classificação. Na minha época, eram 2 sessões de classificação de 30 minutos. Ah, não, menos ainda. Não tinha treino. Não, pra mim era 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, e as 2 valiam pra classificação. Só que olha, mudando completamente o assunto, porque eu lembrei disso agora, né? Mas olha como era um negócio assim, muito injusto, assim, para quem tava no primeiro ano na categoria, né? Primeiro, no meu caso, vamos falar do meu caso, né? Que eu corria na Inglaterra, fazia o campeonato inglês lá, né? Então só corria na Inglaterra de Fórmula 3. Aí fui pra 3.000, onde já era a Europa toda. Ia pra pista que nunca tinha andado, a maioria delas, né? E a primeira classificação de 30 minutos era logo após um treino de Fórmula 1 ou a classificação de Fórmula 1. Então a pista, as primeiras voltas, os primeiros 5 minutos de pista eram 1,5 segundos mais rápido. Nossa. E depois piorava. Cada borracha da Fórmula 1. Cada borracha da Fórmula 1. Então os caras que estavam no 2º, 3º ano, faziam uma fila na saída do box para pegar aqueles 5 primeiros minutos. Enquanto os bobão lá que estavam começando... usava os primeiros 30 minutos para conhecer a pista, né? E a segunda meia hora de treino, a maioria nem ia pra pista, porque a pista já tava 1,5 segundos mais lenta, né? E aquela época vocês estavam de Avon? Eu acho que sim. Contra a guerra de pneu da Fórmula 1, então, pô. Que era Bridgestone e Michelin, sei lá. Composto super mole, né? Aí depois eles mudaram. Então, aí depois eles fizeram a primeira meia hora de treino, não era mais classificação. E a segunda meia hora, aí era uma classificação só. Você, como pai de piloto, você é meio Lawrence Stroll? Como que... O que significa isso? Não, porque, ó, o Lawrence Stroll quer contratar agora... Eu só queria o dinheiro dele. Aí, nesse caso, tava bom. O Lawrence agora quer contratar o Adrian Newey pra ser pra ajudar o filho lá também na equipe. Ou o Max, um projeto com o Max lá. O que vocês estão achando? Cara, eu sou assim, cara. Eu cobro muito meu filho, porque eu sei o quanto que é difícil, né? A gente sabe o quanto que é difícil. Não é um mundo para qualquer um, né? Até porque envolve muita dedicação da parte familiar, né? Eu mudei minha vida para a Europa por causa dele. Envolve muito dinheiro, porque não é um esporte barato, né? Então eu falo para ele, se você vai ser alguém ou não, é só o futuro que vai falar, né? Mas ou você se dedica para ser diferenciado, ou se for para ser só mais um, né? Se a tua cabeça for para ser só mais um, a gente vai fazer outra coisa, né? Porque é um mundo que ou você trabalha para ser o melhor, um dos melhores, ou você não vai ter chance, porque pilotos medianos ali com muita grana tem muito. Tem muito, né? Que não é o meu caso, né? Então, então, assim, a minha cobrança é muito alta, né? Que ele se dedique bastante. E ele gosta? Isso que eu ia falar. No meu caso, eu ainda tenho, diríamos assim, a sorte de ele gostar muito. Tá. Muito mais do que eu, comparado com ele na mesma idade. Tá. Eu lembro que com 12 anos eu gostava de correr, né, e ganhar corrida, mas se meu pai falasse, pô, vamos pra pista treinar, pai, hoje não, sabe? E ele se falar, vamos pra pista todo dia, ele quer ir pra pista todo dia, então isso, pra ele é um bônus muito grande, né? Porque ajuda no desenvolvimento mais rápido, sem aquela coisa de, pô, que saco, vou ter que treinar, né? Sim. Mas eu cobro muito resultados assim. Resultado é consequência de muita coisa, mas eu cobro muito que ele faça o dever de casa bem feito, né? E resultado depende de muita coisa, né? Boa. Vocês acham que o Newey vai pra se vestir de verde ano que vem mesmo? Eu acho. Bom. O que o Max fala? O que o seu irmão Max fala? Que ele tá nesse rebolo aí. Estão dizendo que ele pode vestir verde também em 26. Eu li alguma coisa, de alguma coisa com a Ferrari que... que ele queria ter liberdade para contratar e demitir outros engenheiros e o Vasseur disse que não. Entendi. Que não. Então deu ruim. Acho que... Sei, sei lá, o pouco que eu sei ali é que, lógico, o Adrian Newey tem um histórico, não dá para negar nada, mas que nos últimos anos foi mais a equipe
as pessoas certas que eles se juntaram ali do que conceito da Adrian Newey de fazer carro, entendeu? Mas, querendo ou não sei se é coincidência ou não, né? O Adrian Newey tá de saído, a Red Bull começa não tá dominando mais. Outras figuras-chaves da equipe estão saindo também. Então, assim, eu acho que ou ele deu muita sorte, porque tá tudo acontecendo no tempo certo, que a gente sabe que não é... É diferente pegar um mecânico do kart, bota o setup seu aí, vira e anda. A Fórmula 1 não é assim. As coisas que você vai desenvolvendo demoram anos para aparecer, né? São as pessoas certas que você bota no lugar certo junto com o piloto que daqui a 6 meses, 1 ano, 18 meses, sei lá o que, começa a dar resultado, né? O trabalho do Zac Brown começou desde a época do Alonso, sabe? A Johnny Walker. Eu acho que foi ele que levou aquele patrocínio lá da Johnny Walker. Foi daí que começou. Não, mais então, até. Foi 18, né? Mais ou menos. Então, assim... Não. Foi bem antes. Não, foi 18. Tem 6 anos. Não. Mas o relacionamento com a McLaren, Zac Brown e McLaren... Sim, mas ele assumiu o chefão da McLaren. Não, que ele assumiu, eu concordo, tá? Mas ele começou, mas essas coisas foi isso. Demoram um tempo, né? A Fórmula 1 não é da noite pro dia. A gente tá falando de uma equipe de 1.000 pessoas, 500 pessoas. Então, enfim. Então, eu acho que assim... Não sei, eu com uma verba dessa, eu ficaria... Com o regulamento de hoje em dia, com os carros estando tão próximos, eu ficaria mais focado em pegar os melhores pilotos possíveis do que na década de 90, 2000, que às vezes você consegue fazer um carro 1 segundo mais rápido, igual Ferrari já teve, igual McLaren já teve, dominância, enfim. Porque hoje em dia é muito mais restrito. Então, sim, acho que por isso que um dos motivos também, os valores dos pilotos estão começando a subir mais. Pega o Max, o Hamilton, esses caras estão começando a subir porque os pilotos estão fazendo mais diferença, porque os carros estão muito mais próximos hoje em dia. Por que você, assim como eu falei no começo do programa, eu acompanho pouco, né? Mas por que vocês acham que ele quis sair da Red Bull? Você acha que... O Adrian Newey? Você acha que ele completou o ciclo dele lá, né? Ele tá lá há muito tempo. Mas talvez ele tinha vai ver, ele tem algum desejo pessoal, novo. Tipo, eu quero ir pra Ferrari, por exemplo. Exatamente. E ele se achou numa posição que ele pudesse ir pra qualquer lugar e todo mundo ia aceitar qualquer coisa. Falou, vou sair daqui e vou pra Ferrari. Foi uma combinação de um monte de coisa, né? Como você mesmo comentou agora, ele completou o ciclo lá na Fórmula 1, desculpa, ele completou o ciclo lá na Red Bull, ele teve sucesso, tudo, qual que é o próximo agora? Como é que eu vou fazer para ter o... E querendo ou não, ele tá entre aspas, no último stretch também lá da carreira dele, né? Então, poder tirar quanto? 100 milhões? 100 milhões. 25, em 4 anos, sabe? A aposentadoria, ele tá pensando nos filhos, né? Nos netos, as próximas gerações aí. Eu vou deixar todo mundo bem aqui pensar agora. na gente, se quiser. Onde eu acho que ele pode fazer uma diferença, claramente ao longo de todos esses anos da Fórmula 1, ele trouxe algumas, eu diria que, revoluções, sim, né? Implementou algumas coisas, bem diferentes. E por isso que ele teve muito sucesso. Agora... Aonde eu acho que ele pode ajudar muito a Aston Martin, tudo bem, apesar dele já estar com mais idade e tudo, no mundinho dele, dos engenheiros, dos projetistas, ele conhece todo mundo. Então, ele já está sabendo quem que é o próximo Adrian Newey que está chegando. Então, ele vai chegar lá para o Stroll e vai falar, temos que ir lá na Ferrari e pegar aquele. Sim. Ele vai vai ajudar a montar a equipezinha que tem a mesma filosofia de trabalho que ele tem. Bom pensamento. Ou seja... Tem um ditado em inglês, it takes one to know one. Então, você tem que ser um deles para saber quem é o próximo, né? Quem é o próximo cara bom. Então, eu acho que nesse aspecto, de bobo, ele não tem nada, pode ajudar, né? Exatamente. É inteligente, né? Então... Eu nem acho que é ele que vai chegar com um pedaço de mas ele vai saber juntar as pessoas certas. Ele vai saber juntar as pessoas certas. Fazer o time crescer. Bacana esse raciocínio do Christian. Claro que a gente quer saber a sua opinião. Aproveitar agora também e fazer o momento Pit Stop de hoje. Momento Pit Stop de hoje, fã da velocidade, já que hoje é um programa especial 2 anos pelas pistas. Quero saber se você já colocou os parabéns pro programa aqui nos comentários desse Momento Pit Stop aqui de 2 anos no Pelas Pistas. Claro, nosso muito obrigado a você. Mas a gente vai trazer um item de quando... Que tem um pouco mais de 2 anos, né? De quando alguém aqui tinha acho que 2 anos de idade. Mais ou menos isso. O que você achou, Não, Christian? eu tinha 7, eu acho. 7. 7. 7 naquele...
7 anos. Então eu não tinha nem nascido. Longe, né? Acho que a internet não existia ainda. Bom, telefone tinha acabado de criar, né? A luz, a lâmpada. Dá uma olhada nisso aqui. Caramba, meu primeiro macacão da minha vida. Olha só. Que legal. Cara, que legal. Caramba. Copersucar Fittipaldi, que legal. E aqui tinha... Fala no microfone, né, aqui, Fris. Com esse macacão, eu só treinei. E, na verdade, estava meu nome aqui desse lado, com o tipo sanguíneo. E daí, quando eu fui fazer minha primeira corrida, que foi uns 2 anos Arrancou depois... desse e botou no outro. Eu arranquei desse e coloquei... Exatamente. Eu arranquei desse e coloquei no outro, porque eu já não cabia mais nesse macacão. Legal, Caramba, cara. Primeiro macacão do Não, Christian você olha aqui. que, pô, sem bagunça, mas o macacão tem o quê? Uns 40 anos? 50, né, Zé? Não, Tem, você tá não, quantos eu tenho anos? 53. Quase 50 anos. Uns 44 anos. Não, ele deve ter uns 45 anos. 40 e mas poucos anos, vai. E olha a qualidade do bordado. Sim. Esse macacão azulzinho aqui. Pô, Imagina quantas horas que demorou pra fazer esse bordado. À mão. Também. Pô, mas não uma existia coisa máquina que eu tenho, nessa época, né? a não impressão sei. que os macacões de antigamente eram mais bonitos que os de hoje. Eu tenho... Eu acho que a era mais legal de macacões eram aqueles Sparcos da época da Fórmula 1, na época aquele azul da Benetton, tinha uns da... Acho que os bordados eram mais legais, né? Os bordados. Hoje é tudo impresso, né? Então, por isso, os os bordados. bordados eram Não, eu mais gostava quando chegou no auge dos bordados. E outro bordado, ele fica com uma impressão tipo um 3D, 3D, Não, né? parece que ele tá um pouco pra fora. É diferente mesmo. Tipo, década de 80, 90. Pesa legal. 3 vezes mais, né? Quando molhava, então, nossa Pô. senhora. Você lembra do seu primeiro macacão, o primeiro capacete? O que veio primeiro? Ó, eu já falei, contei essa história pro Christian. O meu primeiro capacete foi um Arai. Tá. Só que ele não Sacou foi, o seu na mesa aqui. ele não foi pintado. Aí depois meu pai me deu um outro capacete, porque esse primeiro capacete que eu tenho ele até hoje, ele era muito grande pra mim. Tá. E Você na usava época, no kart? isso no kart, né? Eu com 9 anos. E na época não tinha, não sei se não tinha capacete de criança, ou era super difícil achar capacete de criança, enfim. Esse meu primeiro capacete era muito grande. Aí meu pai foi lá e comprou um outro, que era um capacete de moto, não sei se vocês lembram, um tal de Induma San Marino, que você apertava um botãozinho aqui, a viseira abria. sei. É o de motoboy Sei. de hoje em dia. Exatamente, eu acho que... Apertava... Isso, É. a viseirinha Era abria a viseira assim. com um negócio de plástico. Não era assim. nem a viseira, era tipo uma moldura que tinha uma viseira, assim, a moldura exatamente, inteira toda abria. preta, Né? assim, né? Aí minha primeira pintura foi a pintura do capacete do Christian. Ah, é? É Sabia? mesmo? É, eu já te falei que você não lembra, pô. Minha primeira pintura foi A o teu idade, capacete. ele vai esquecendo das coisas. Só Poxa, que que não legal. era o amarelo Era o verde fluorescente, com- era um amarelo Tá. normal, né? Porque Tá. na época, enfim, o cara Acho lá que em nem tinha Manaus não fluorescente, tinha, não eu acho que tinha essa tinta fluorescente. não tinha chegado lá ainda, né? Mas foi a primeira. Nossa, Aí que acabou legal que isso. o meu pai, eu usei esse capacete, sei lá, 1 ano. Aí meu pai emprestou esse capacete para um outro garotinho que tava começando e eu nunca mais vi esse capacete. Caramba. Então é praticamente o único capacete que eu usei que eu não tenho. O do Christian. É. E como é que você chegou nisso daqui, nessa conclusão? Eu cheguei, cara, porque primeiro eu gostava das cores vivas, né? Tá. Que naquela época não era uma coisa, era tipo, hoje não, todo mundo Sim. chega em qualquer cor praticamente, né? Mas eu gostava do fluorescente. E o desenho, cara, eu sonhei com o desenho. Sério? Eu sonhei com o desenho. Um negócio. Que é esse... Mudou um pouco mais, Tá. era mais Mais moderno arredondado, agora, era né? mais, Ele era mais arredondado. era as linhas mais arredondadas, enfim, aqui embaixo eram 2 faixas contínuas em volta do capacete inteiro, enfim, mudou um pouco, né? Mais pra cá, fica... Mas eu sonhei, assim, com uma bola, assim, e aqui eu lembro que eu queria 3 cores como se fosse um degradê, assim, sabe? O vermelho, aí um laranja e um amarelo. E aí quando eu fui pintar, quando foi pintar a primeira vez, o cara inverteu as cores aqui. Tá. Então acabou ficando assim, né? Mas era para ser tipo um vermelho, um laranja e um amarelo, como se fosse... E aqui um detalhe Não, arredondado aqui, enfim. Mas nada demais, não tem nenhum significado assim diferente, não. Bacana aqui. E daí esse japonês apareceu agora, recentemente, aí embaixo. Eu ganhei o meu primeiro capacete da Arai com 15 anos de idade.
né? E... Esse japonês que o Christian falou é uma inscrição que tem aqui na lateral do capacete. Eu vou acabar contando a história toda desse capacete, né? E na época, assim, vamos supor, Fórmula 1, até as categorias de base, eu sempre recebia bastante proposta de outras marcas, né? Inclusive oferecendo dinheiro, um monte de coisa, e eu nunca quis mudar, porque eu gostava muito da marca e pô, quando eu precisava, eu ganhei um capacete de presente. Entendi. E aquilo me marcou muito, né? Então eu queria ser leal à marca, né? E agora, sei lá, tenho que fazer as contas aqui, vou fazer quase 30 anos usando a mesma marca, e queria fazer uma homenagem pro senhor Kimura, né, que foi o que me deu o primeiro capacete, e tá lá na Arai até hoje, né, e me deu esse aqui também agora, recentemente, e infelizmente ele tá com câncer bem avançado, então queria prestar uma homenagem para ele. Então aqui atrás em japonês está obrigado, senhor Kimura, e aqui algumas palavras em japonês, né, que é... Essa aula aqui de japonês eu fugi, então eu tenho que ler aqui para relembrar, mas é tipo, tem esperança, fé, lealdade, família, gratidão. Aqui na lateral, aqui, né? Nas duas laterais, né? Laterais. Boa. Enfim, mais uma homenagem à marca e a ele, né? Legal. Bacana, eu não sabia essa história do seu capacete que tinha a pintura do Chris e que aquele tinha sido o seu primeiro macacão. Eu tenho que ver se eu acho alguma foto, cara. Naquela época não tinha nem foto digital ainda, deve ter lá na casa dos meus pais, nos álbuns antigos, deve ter alguma foto. Sensacional. Então manda pra cá que a gente vai colocar. A gente coloca de algum jeito aqui. Bacana essa história desse momento Pit Stop especial de 2 anos do Pelas Pistas. Lembrando que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de venda espalhados por todo o país. Pisoni, a gente falou no momento Pit Stop de capacete, tudo. A gente quer saber de você. Tua carreira na Fórmula 1. Você correu 2 equipes, foram 3 anos, alguns momentos de testes ali, piloto de testes. Cara, como que foi pra você a experiência de ser um piloto de Fórmula 1? Cara, sem dúvida, assim, a fase mais importante da minha carreira, né? A gente, obviamente, como piloto, sempre quer mais. Ninguém chega na Fórmula 1 pensando em ficar pouco tempo, né? Fazer apenas algumas corridas ou ter resultados ruins, né? Todo mundo pensa da melhor maneira possível, né? Imagina da melhor maneira possível. E comigo não foi diferente. Obviamente, eu queria muito mais. Acho que eu tive momentos ali que me marcaram bastante, momentos que eu sei que eu fiz o meu melhor e realmente não poderia ter extraído mais naquele momento, e teve momentos que faltou bastante coisa da minha parte também, isso sem dúvida. E momentos onde o lado político também me atrapalhou bastante, que acontece com muitos de nós, né? Mas assim, sou muito grato pela minha breve passagem que eu tive ali, né? Eu acho que foram 20 corridas, se eu não me engano. Marquei 8 pontos, se eu não me engano. Na época onde pontuava só 6. Os 8 primeiros, eu acho. Os 8. Assim, cara, é que eu falei, né? Claro que eu tinha grandes sonhos, né? Que não se concretizaram, mas é isso. A vida é assim, o esporte é assim. Nem todo mundo alcança aquilo que planeja, e comigo não foi diferente, né? Porque eu realmente planejava muito mais, esperava muito mais e não cheguei nem próximo do que eu gostaria. Mas olhando por outro lado, né? Como se for comparar com tantos pilotos que querem chegar lá e não tem nem a oportunidade de chegar lá, né? Eu acabei alcançando coisas que muitos não puderam alcançar, né? Então também sou grato por esse lado, né? A gente até fala aqui no Pelas Pistas, são 32 pilotos brasileiros que correram na Fórmula 1. Então a gente tá tentando trazer o máximo possível. Aqui você é o 12º dos 12 que já correram na Fórmula 1, então também é bacana poder falar sobre isso. Ô, Antônio, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente já falou sobre o meu caso aqui um pouco, né? Tipo, olhar pra trás, você que tem um filho agora que tá indo super bem, tá no furacão do kartismo mais difícil do mundo ali, já tem resultados bons, então assim, as coisas continuando
tem chance de chegar na Fórmula 1 um dia. Com o que você passou, com o que você aprendeu, você tem alguma coisa que você... Lógico que são épocas diferentes, tudo é, né, daquela época para agora, muita coisa mudou. Mas você acha que tem alguma coisa que você faria diferente para ele, tendo aprendido, né, tudo que você passou, né? A gente fez a nossa carreira e tem muita coisa que a gente olha para, pô, devia ter feito isso diferente, devia ter tomado essa decisão, essa outra. Tem coisa que você aprendeu que você quer passar pro seu filho diferente? Tipo, não sei. Eu acho que, assim, primeiro são épocas bem diferentes, né? Então isso já dificulta um pouco a gente traçar um caminho ideal, né? Mas o que aconteceu comigo como piloto na época, hoje como pai, eu também tenho a mesma dificuldade, né? O que é a dificuldade maior? É tentar adivinhar qual que é o melhor caminho, né? Tomar a decisão Ou melhor, certa. Desculpa te interromper, coisas que você definitivamente não quer fazer pro seu filho que aconteceram com você e que te atrapalharam. Eu acho que assim, acho que é mais coisas do dia a dia. Não teve nenhuma coisa assim muito marcante, pelo menos na minha carreira, que eu falei, puta, isso aqui com certeza foi errado, sabe? Tem algumas situações que existe um ponto de interrogação, como eu falei no começo do programa aqui. Eu, na minha época de Fórmula 3, eu fui contactado por praticamente todas as equipes de Fórmula 1, tive reuniões com praticamente todas elas. Então, saber qual que seria o caminho certo hoje, olhando para trás, eu não tenho uma resposta, né? Mas existe aquele grande ponto de interrogação. Pô, será que eu fiz a escolha certa? Mas no meu caso, acho que não teve nada assim que eu falei, pô, isso aqui foi muito errado, sabe? Mas o caso dele, eu acho que é mais o dia a dia, sabe? A gente está vivendo dia a dia, corrida após corrida, né? O automobilismo na Europa está mudando muito, né? Da minha época já mudou demais, né? Por exemplo, o carro, Inglaterra era, assim, disparado o lugar mais forte da Europa. Hoje a Inglaterra hoje a Inglaterra praticamente o automobilismo tá praticamente morto, né? A Itália já está extremamente forte, que na minha época também era morto, né? Era Inglaterra primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, e depois vinha talvez a Alemanha, algum outro país ali da Europa que tinha alguma coisa ainda, né? Parece que a Inglaterra era tão forte, a Europa toda se juntou para começar a fazer campeonatos europeus e acabou com a Inglaterra, né? Ainda mais o clima da Inglaterra que não ajuda. E agora tá mais difícil ainda, né? Porque desde do Brexit. Desde que a Inglaterra saiu da comunidade europeia, fica difícil transporte para as equipes fora da Inglaterra. Entrar na Inglaterra é uma burocracia tremenda, sabe? Então acaba enfraquecendo cada vez mais, né? E em termos de campeonatos, vamos assim, falar uma coisa que está mais próxima para o meu filho agora. Ele está numa categoria que ele tem que mudar de categoria no ano que vem. O ano que vem ele já começa a fazer campeonato europeu, campeonato mundial, que já é um outro grupo de equipes, por exemplo, né, do que ele corre hoje, né? As equipes que fazem o campeonato que ele corre hoje são mais concentradas só na Itália. Então, quando você começa a fazer campeonato europeu, já é um outro bloco de equipes, assim. Então, eu já tô naquela fase, que equipe escolher, sabe? Conversando com todo mundo, que equipe escolher. Então, é aquela mesma história de quando eu era piloto. Será que esse aqui é o caminho certo, sabe? E na sua época, quem fazia isso pra você? Cara, eu tinha um rapaz que me ajudava, mas era muito assim da minha cabeça, sabe? Tipo, era muito... Então nunca teve ninguém que realmente te assessorou? Depois que eu cheguei na Fórmula 1 já tinha, assim, sabe? Assim, no finalzinho. Mas até Fórmula 3, Fórmula 3000 eu fazia muito sozinho as coisas. Tipo, não era o Carl Gerrich? Então, o Carl Gerrich, ele começou fazendo minha assessoria de imprensa. Né? Ele começou fazendo minha assessoria de imprensa, ele que ia lá com os... Sim, portfólios. Portfólio, com CD e tal, e entregava na mão de jornalistas e tal. E depois ele começou a me ajudar com algumas coisas de... Patrocinadores? Patrocinadores não, mas com contato com algumas equipes, assim, sabe? Mas naquela época não tinha... Era tudo boca a boca, sabe? A gente tava falando do programa alguns
alguns episódios para trás, que antigamente você precisava de eu não vou dizer um empresário, mas um contato na Inglaterra, alguém que você pagasse ou que você... para ele abrir as portas de querer fazer um treino, um teste, mesmo que seja um Fórmula 3, isso talvez seja uma coisa que se eu pudesse voltar atrás, eu teria, sabe? Mas hoje em dia não precisa mais disso, né? Hoje em dia o cara que mora no Mato Grosso, Manaus, por exemplo, no meio do nada. O cara entra aqui, manda um DM aqui no Instagram. Fala, Trevor Carlin, quero fazer um teste aí, tá disponível, tá, chega aqui semana que vem, faz o banco e a gente vai lá. Quando eu fui quando eu levei meu filho pra Itália, meus contatos eram tudo pelo Instagram. Eu não conhecia ninguém. Eu não conhecia absolutamente ninguém. Não conhecia nem quem eram os donos das equipes, né? Sim. Aí eu perguntava de tal, Instagram, mandavam, pegava o telefone e aí a partir daí começava a desenvolver a conversa, né? E você acha que seu filho crescendo vamos supor, a gente tá olhando agora uns 4 anos pra frente, daqui a pouco, sei lá, Fórmula 4, 3, 2. Você vai querer sua família inteira ainda morando na Europa, seguindo ele para todas as corridas, ou você vai tomar um approach um pouco... Lógico que é difícil a gente saber como é que vai ser. Eu acho que vai depender mais dele do que de mim. Eu acho que ele tem que estar num ambiente que seja confortável para ele, né? Claro que eu como pai, né, e como piloto também, é natural querer estar o mais próximo possível justamente para ajudar. Se eu enxergar um erro ali na frente, tentar desviar ele desse erro, né? Que é o natural do pai, né? Mas vai chegar no momento que eu acho que ele vai tomar a decisão dele. Quero morar ali, quero morar sozinho. Seu pai vinha muito para suas corridas? Não, meu pai não vinha muito. Minha mãe acompanhava um pouco mais, meu pai não vinha, não porque ele não queria, por causa do trabalho. Por causa da empresa. Então ele não podia sair muito. E quando eu fui para morar na Inglaterra, eu acho que meu pai ia 1, 2 corridas por ano, né? Então eu ficava muito só. E eu acho que isso me atrapalhou também, porque eu era muito, muito novo, né, cara? Então... Você tava com quantos anos? Eu tava com 15 na época, quando eu fui pra 15 para 16. Você fez Fórmula Ford na Inglaterra, não fez? Fiz Vauxhall Júnior, que era parecido. Equivalente. Sem asa, pneu radial. Era legal, puta, né? Truxton, andou em Truxton já? Opa. Truxton você fazia aquela última curva lá, que é Church, que chama. Em primeiro você terminava o final da reta em 10º. O carro não tinha asa, então dava um vácuo, aquela reta gigante. Puta, aí a próxima volta passava em 10º e já chegava lá em 3º de novo no final da reta. Tipo o Moto 3 ali, que os caras quase achando. Isso, puta, era legal. Grande escola. Boa. Melhor pista da Inglaterra pra você? Inglaterra, difícil, hein, cara? Acho que se eu pegar assim tirando Silverstone de repente, porque reformaram, é uma pista icônica, tudo, mas... Se eu pegar as minhas 10 pistas favoritas de todas que eu já andei... Pista raiz da Inglaterra. Eu acho que tem umas 4 ou 5 da Inglaterra. É mesmo? Tipo. Mas assim, tem muita pista que eu não andei com carro rápido, né? Tão rápido. E vocês sabem que, você vai andar de Spa lá de GT e de Fórmula 1, parece que é outra pista, sabe? Tem pista que... Tem curva que é desafiadora com o carro, tem curva que zero desafio, dependendo do carro, né? Mas eu gosto de Oulton Park, eu gosto de Brands Hatch. Pra mim, a melhor era Oulton Park. Truxton, apesar de não ser... Era legal, cara. As corridas eram legais, né? Era uma pista que dava muito vácuo, né? Você chegou a andar em... Donington Park, eu gostava bastante também. Silverstone, gostava um pouco mais da... Knock Hill, você chegou a andar? Andei. E Croft? Croft também. Nossa, Croft essas duas aí. Mas Knock Hill, por exemplo, eu só andei até Fórmula Renault. Não, minha primeira vitória foi Fórmula 3, foi lá. E Fórmula 3 eu já não andei. Nossa, na minha época nem corria lá de Fórmula 3. Nossa, a gente corria. Mas na minha também não essa corria. Essa pista é pequena pra Fórmula 3, hein? Na minha também não corria. Mas depois fizeram algumas corridas lá e... mas Brands, tanto a pista pequena quanto a grande gostava bastante. Donington era muito legal também. Mas... Donington você andou de Fórmula 1. Andei de Fórmula 1 e andei de Fórmula 3. Fórmula 3. Mas Oulton era aquela pista raiz mesmo, tinha pouca área de escape em alguns lugares, sobe, muita desce. Curva cega.
no meio do nada, longe pra caramba, lá no A norte. Brands Hatch grande também era... É legal. Era bem legal. Pô, legal. Muita pista boa, né, cara? Aí você vê as pistas atuais assim, parece que é tudo igual, cara. Só muda o ângulo das curvas, sabe? Curva mais difícil de Brands. De Brands? Eu já tenho na minha cabeça. Eu acho que depois da reta oposta, né? Aquela pra direita ali. Eu acho que a primeira curva ali... Não sei tá falando aquela no final da reta? Você quer saber... Que sobe? Pra mim era Dingodel, aquela que pulava lá. Que tem um Szinho. Exatamente. E era cega, né? Que era cego. Se você caísse no lugar errado, tava... isso, duas curvas depois. A hora que descia, subia, daí pulava lá em cima. Mas a primeira curva eu acho que era bem legal também. É legal. É difícil de acertar ali na classificação. Difícil, porque também a entrada dela é cega, né? A entrada, o meio é meio cega. Não, e outra. E o grip tá até o final da zebra que tá do lado da brita. Então Quando você pega a zebra, ainda cabe um carro inteiro. E você tinha que conseguir pegar ali o carro escorregando, pegar em cima da zebra, aí grudava no finalzinho, tipo, passando um dedo da brita ali. Aí quando você acertava aquilo... Aí você fala, bom, agora tem que acertar a volta inteira. Porque era só a primeira curva. Só falta a volta inteira. Acho bacana esse papo dos pilotos aqui. Quem tá vendo pelo vídeo dá pra ver, cara, quando eles começam a falar de corrida, essas coisas, dá aquele brilho nos olhos, isso é muito legal aqui. É bacana esse papo aqui, que só pelas pistas traz pra você. Por isso que eu falo. Agora eu vou perguntar pro Manda Chris, bala, que correu bastante dos Estados Unidos. E dos Estados Unidos, pra você? Eu já sei qual que é. É a pista de Daytona, quando eles corriam na areia ali, na praia. Watkins Glen é muito legal. Watkins... A grande. A grande. A completa. O Watkins Glen grande. Road Atlanta também é legal, só que ela é pequenininha. Road Atlanta é a Petit que a última curva é... Exatamente. Essa aí eu andei. Exatamente. E ela é bem dificinho também. Bem legal. Difícil. Mas eu não sei, porque eu sempre gostei de Portland. E se eu olhar para Portland, completamente sem graça. É uma panqueca. Eu sempre gostei de Portland. Portland, que é a próxima etapa da Fórmula Indy. Isso que eu ia perguntar, se ainda tem corrida lá. Tem. Domingo Fórmula agora. E corre lá também. Em Portland? Tá correndo lá hoje em dia. Mas eles fazem um traçado diferente ou exatamente igual? Faz uma chicane mais apertada. Você correu em Portland? Não. É uma pista normal, mas fazem uma chicane um pouco mais apertada. Mudaram só para diminuir a velocidade um pouco. Aproveitar e falar da Indy, então, só desse fim de semana, que a gente vai ter, então, a Indy lá na ESPN no domingo, 4 da tarde, em Portland. Mas a gente teve no domingo passado, no sábado passado à noite, Gateway lá, St. Louis. Provinha legal, hein? Foi muito boa. Foi bacana a prova, foi disputada. E aquela pista é bem difícil de você conseguir ultrapassar, por isso que tá todo mundo tentando se aproveitar das relargadas, né? Porque não sabia se ia conseguir passar depois. Então, a hora que dava a relargada, era uma prova até que agressiva, as primeiras 3, 4 voltas, dela dava uma acalmada de novo. O Neil Garden, que venceu, ele ficou meio cozinhando a corrida inteira, ficou até meio, não sei se apagado é a palavra certa, né? Terceiro, quarto, às vezes caiu para quinto. Eu vi alguma postagem no Instagram que ele rodou em algum momento da corrida, rodou, né? Não bateu em nada. Ou seja, ele teve... Só perdeu 2 posições na rodada. Então, caiu de segundo para quarto. Deu uma chapada no pneu, né? Deu uma chapada no pneu, mas, por exemplo, quando o carro entrou de lado, ele podia ter se apavorado, podia ter tacado o pé no freio, se bloqueasse tudo, ele provavelmente vai para trás e ele ia bater na parede. Ele teve esse senso na hora, o carro entrou para dentro, a hora que o carro começou a ir para dentro, daí que ele parou o carro, voltou pro box, trocou de pneu, como você mesmo disse, perdeu 2 posições. Isso foi... porque entrou em bandeira amarela. Aí entrou em bandeira todo amarela. mundo entrou no box. Todo mundo entrou no box. E ele entrou também nessa hora? Então entrou. Já aproveitou para trocar o pneu, que provavelmente já estava... E depois ele causou uma bandeira amarela. E daí ele causou a bandeira amarela. Na relargada. Foi na relargada, aquele efeito sanfona, né? O famoso que todo mundo aqui conhece, né? É claro que quem está mais para trás acaba se prejudicando muito mais. Quando você é o primeiro carro do efeito sanfona, você não sente tanto, né? Mas quando você é o quarto, quinto, sexto, você acaba sentindo muito mais. E é lógico, todo mundo tentando se aproveitar da relargada. Quem tava quem foi mesmo? O Rossi bateu no power. O Rossi bateu no power. Daí o Neil Garden desceu do carro depois da corrida
E a primeira coisa que ele falou, eu tô chateado pelo Power, que não terminou, que o Power tá em primeiro no campeonato, que não terminou a corrida. O Palou em primeiro, mas o Power tá em segundo. Era em segundo no campeonato. Mas eu tô muito chateado pelo meu companheiro de equipe e tudo. Mas, bicho, quem causou o negócio meio que foi você, mas não foi ao mesmo tempo. É uma linha tênua, vai. Era só ele ter largado, que ele não fazia isso. Era só ele ter largado, só que ao mesmo tempo, ele ficou parado. Na hora da relargada, cada um tá pensando no dele. Sim. Você não tá pensando no fato que você pode causar um acidente. Claro. Você vai estar pensando no seu, você no seu e eu no meu. E dane-se o resto, entendeu? Eu acho que ele tava pensando no dele e acabou desencadeando aquela batida toda. Foi a quinta vitória do Newgarden nessa pista. O Scott McLaughlin ficou em segundo, o Linus Lundqvist em terceiro. Que passou o Colton Herta no finalzinho da corrida. Umas 4 voltas ali, bonito. O Palou acabou em quinto e é o líder do campeonato. O Herta agora é vice-líder. O Palou tem 443 pontos, o Herta 59 atrás. Dixon, Power e o Scott McLaughlin são os 5 primeiros do campeonato. Pietro acabou em 14º. Quantas etapas faltam? Faltam mais 4. Tá no final já. É Portland esse domingo. Na outra semana é rodada dupla sábado e domingo em Milwaukee. E no dia 15 de setembro em Nashville, no oval. Você correu quantos ovais? Nunca andei em oval. Você só fez os mistos. Achei que você tinha andado. Não. Eu fiz... Não, eu lembro você fazendo Long Beach. Long Beach, Surfers Paradise. Aí fiz Montreal. E tem mais uma, que eu não lembro. Achei que você tinha andado nos ovais. Laguna Seca, você não fez? Não, Laguna Seca eu fiz de protótipo. Legal a pista também. Mas eu acho que você pegou o carro de Indy... Eu acho que foi a última geração ali do... Foi a última geração que era o carro mais rápido de todos. Foi aquele lá da última geração, mas a categoria já estava... Ela já estava. Logo depois juntaram de novo. Mas os carros hoje em dia não são tão rápidos que nem naquela época. Eu vi alguém comentando, não sei se é verdade ou não, que quando a Indy andou em Austin, parece que o tempo que eles viram é tipo o equivalente a um Fórmula 3, alguma coisa assim. Não, mas tomaram quantos segundos da Fórmula 1? Eles tomaram bastante da Fórmula 1. 10? Uns 10, 12 da Fórmula 1. Mas é mais rápido que o Fórmula 3. Equivalente ao Fórmula 2. Equivalente ao Fórmula 2. Entendi. A gente, quando foi para Montreal, tomou 4 segundos, mais ou menos. Naquela época. Naquela época. Porque o carro era bem mais rápido. 4, 5 segundos. Você chegou a andar com aqueles carros que 400 por hora em oval lá? Andei. Não, mas o teu carro, quando você andou, fazia curva pra caramba aquele carro. Tinha muito downforce aquele carro. Mas eu acho que aquele tinha uns 650, 700 cavalos. Não. A gente chegou a classificar com 1000 cavalos. Não, tô falando que eu andei. Já tinham reduzido bastante potência, né? Fontana 2000 tinha motor de classificação 1000 cavalos. Eu lembro que teve alguma corrida, cara. Não sei se também foi na tua época. Algum oval que cancelaram porque tava todo mundo meio que passando mal. Foi Texas? Foi Texas? Opa. Na tua época? 2001. Você dava mais que 10 voltas seguidas, não ia sangue suficiente para a cabeça, daí... Ficava só na orelha direita aqui. O pessoal começava a ficar tonto, daí foi encostando o primeiro no box, isso no treino, né? O primeiro no box, saiu tonto do carro, o segundo, terceiro, meia hora que encostou metade do grid lá, e aí, o que aconteceu? Tá todo mundo ficando tonto. O cara só escutava de um lado, se tinha sangue aqui. Não, loucura. Boa, então encontro na ESPN nesse domingo, 4 da tarde, com o Grande Prêmio de Portland. Sei que o Nelsinho tá com o tempo que ele precisa viajar para os sertões aqui. Deixa eu explorar 2 assuntos com o Nelsinho, então. Primeiro o seu, Nelsinho. Pode na sua cara aí, que legal. Segundo lugar na prova principal lá em Belo Horizonte. Como que foi o fim de semana? Foi quente, viu? Eu saí de São Paulo, tava uns 8 graus. Eu falei, vai ser tranquilo. Pista de rua mais quente, mas vai estar tranquilo. Cheguei lá. Viaja 6 horas de carro, temperatura parece que você trocou de hemisfério, assim. Muito quente. O carro continua quente. O carro continua indecente de quente. Eu tive uma queimadura de segundo grau. No pé? No pé. Derreteu minha sapatilha. Caramba. Foi carne viva, meu calcanhar direito. Caramba. Ele tá quente assim, a gente usa um ar num capacete, né? Porque fica desumano o negócio. Realmente muito, muito quente.
Mas a cidade, o lugar tava quente, não sei. Obviamente, só de estar dentro da cidade, não estar no autódromo, que é mais ar livre, já abafa um pouco, né? Mas realmente estava muito quente Belo Horizonte, né? Eu fiquei até com medo. Imagina se essa corrida fosse no verão, né? A gente tá no inverno agora. Mas o evento em si, muito legal, muita gente. A pista ficou bem legal. Pista de rua, você não tem escolha. A gente gostaria da pista mais larga, mas assim, só de ser em volta do Mineirão, que já é um marco para a cidade, né? Ter conseguido, lógico, como primeiro evento, tem algumas coisinhas que dá para melhorar, mas assim, como pista, não tem muita coisa. Eu, por exemplo, eu tiraria talvez uma das chinquenes pra gente andar mais de reta ainda, né? Lógico que as chinquenes hoje em dia eles fazem por segurança, mas não tem o que falar. Não é... A pista de Fórmula E é 10 vezes mais ondulada do que a pista... Eu sei que eles me falaram que recapearam até, né, pra fazer essa corrida, mas ó, tinha um lugarzinho só que o asfalto tava começando a sair numa das chinquenes, mas fora isso, zero problemas. E então, assim, para nós como equipe, eu sempre... É aquele negócio, né? Quando você chega no final de semana confiante, sendo pista de rua, eu falei, bom, aqui eu tenho uma experiência grande por causa da Fórmula E. Então, desde o começo a gente andou bem nos treinos, classificamos em quarto. Dá para ter classificado um pouco melhor, mas pista de rua, que você só tem 3 voltas, a sensação é sempre essa, né? Dava para ter freio um pouquinho mais dentro dessas coisas, mas é a mesma coisa para todo mundo. Então, foram 2 corridas boas, sem nenhum problema. Na corrida de sábado, podia ter terminado mais na frente, mas o carro começou a esquentar, então eu tive que começar a tirar o pé. E domingo, infelizmente, teve muito safety car, né? Mas a nossa posição que a gente podia era aquela. Realmente a gente não tinha velocidade para poder ganhar a corrida. Então, mas foi o maior pontuador do final de semana, então isso foi bom. Boa. E é isso, tentar focar no resto do campeonato, que o começo, primeira metade não foi tão bem, então espero que a gente continue aí com resultados bons até o final do ano. Show. E agora, partiu os Sertões, é isso? Rally dos Sertões. E agora os Sertões. Eu vou sair daqui e vou direto para Brasília, porque começa a pegar durante 2 semanas. Então não vejo vocês semana que vem. Falando em Brasília, como é que tá? Eu tô vendo a pista. O desenho do uma do boa pergunta. Ali. Tá todo mundo com a mesma dúvida. Mas estão mexendo, tá parada? Mexe, para, problema de licitação. Falar, não sei, muita politicagem que tá rolando lá. Fui lá ver o outro dia, adiantaram bastante coisa, mexeram umas curvas, mas... Olha, tá asfaltado o traçado? Não tá, porque a última coisa que eu vi lá, fizeram dos 5 km e pouco que tem, fizeram 1,5, aí pararam, parece que fizeram um teste, né? Tiram uns blocos de asfalto para mandar para uma empresa para testar e não passou no teste. Essa foi a última coisa que eu ouvi. E aí tiveram que começar o processo de novo, de outra licitação, para achar outras empresas para asfaltar, aquela coisa, enfim. Que Brasilzão de sempre. Enfim, é frustrante porque a gente perdeu o Rio de Janeiro, que era um dos melhores autódromos. Brasília Interlagos e Jacarepaguá eram os 3 maiores. Perdemos 2, só sobrou Interlagos. Acabou migrando um pouco Curitiba, a gente perdeu responsabilidade ali para Curitiba. Agora também só sobrou de Pista Grande, Goiânia e Interlagos. Aí tem Velocitar, que é muito bacana, muito lindo, só que é uma pista mais apertada, não fica mais afastado de uma capital, né? Então Brasília tá fazendo uma falta muito grande. Tá tudo assim, o autódromo tá lá, o espaço tá lá, é só uma questão deles resolverem asfaltar. Então no dia que ficar pronto aquilo, vai ter corrida todo final de semana lá, entendeu? Porque Goiânia tem corrida todo final de semana porque não tem autódromo. Interlagos também, Velocitar tá cheio. E o que você falou, o principal é ter o asfalto, porque o resto, as categorias se adaptam. Se não tem box, precisa ter box, bota barraca. Tenda, barraca, o que seja. Então, arquibancada, vai lá, monta, entendeu? Então banheiro químico. O principal é ter o asfalto, só isso que a gente precisa. E a segurança mínima que tem que ter, né? De área de escape, enfim. Isso tudo, tá tudo lá. Só falta o asfalto. O resto tem tudo. Então, enfim, a gente tá bem frustrante, porque tá há 3, 4 anos esse negócio. Vai sair, agora vai, para. Enfim, Enfim, e ainda mais na minha cidade, né? Que faz quanto tempo que eu não corro lá? Desde a época da Fórmula 3. Né? Então tem uns 20 anos que eu não ando lá. O ano que eu nasci, pô. Olha 20 anos atrás. Olha aí, tá vendo?
Turma, estamos chegando nos momentos finais do nosso Pelas Pistas de hoje, mas claro, temos o momento bolão. A gente não podia passar essa vergonha aqui de novo do momento bolão. Bolão que começa as últimas 10 etapas com o Christian Fittipaldi na terceira colocação. De 3, o Christian tá o terceiro colocado, 45 pontos. Eu tenho 48 e o Nelsinho tem 53. Então... Só pra você saber, Antônio, o ano passado eu ganhei. Vai. Pô. Então tá bom, vai. Ganhou como? Tá dando uma chance pros caras aí, pô. Não é o que a produção tá falando que você ganhou. Quem tá liderando o campeonato? Você. Ah, tá. Eu vi um 53. dedinho ali atrás, bem assim, quando ele falou que ganhou. O pessoal tá falando assim, ganhou não. Ganhou não. Então vamos lá. Vamos lá, então. Pódio, pole e pódio. O convidado começa. Mas Vai vamos lá. Não, tem que falar classificação, pole e pódio. os 3 primeiros lugares Os 3 do primeiros. pódio. O pódio, basicamente. Vai colar do meu, não. Não. Porque, tá dando de Christian. Vamos lá, né? Vai. Depois Thiago tá com a bola do de cristal, histórico do Max lá que você me contou que eu não sabia que ele ganhou tudo, o Christian contou, eu vou apostar nele, tanto na classificação quanto na corrida. Na corrida para Segundo ganhar. e terceiro. Max. Segundo e terceiro, vamos lá. Vou colocar o Russell em segundo. Boa. Eu acho que ele tá meio... Mordido. Tá com raiva, vem com raiva nessa. Boa. E o Norris em terceiro, vai. Norris. Ah, tem a posição aleatória também. Qual que é? 15ª colocação. Boa. Eu gosto que não vai pra baixo. Puta. Eu gosto que não vai pra baixo. Vamos lá. 15ª eu vou colocar o... Você quer o nome do Tsunoda, piloto, vai. Tô pensando aqui quem anda lá pra trás. Deixa eu ver. Pierluigi Martini, eu vou colocar. Tsunoda anda mais pra frente, né? O Zu. O Stroll, vai. Lance Stroll. Boa. Vai, o terceiro colocado. Max. Tá. Piastri. Tá. Hamilton. Tá. 15º Sargent. Boa. Eu vou de Piastri na pole. Piastri em primeiro. Verstappen, Norris e o 15º Bottas. Tá. Eu vou de... Pra não arriscar, vou de Max. Tá me copiando, vai. Tá igual, tá copiando. Piastri, Norris. Ih, já ganhei. Anota meu CPF aí que segunda-feira eu quero o Pix. 15º Zu. Beleza. Notado aí, Cal, os palpites? Claro que vocês podem mandar também o de vocês aqui. Sexta-feira tem no nosso post no Instagram, com todo o nosso compilado. E aí, Cris, a pergunta do programa de 2 anos aí. Rapidamente. Vai esperar você falar tchau pra depois. Não. Esse programa aqui, cara, é tanto assunto que tinha que demorar umas 10 horas aqui pra gente falar tudo que vem na cabeça. Mas podia ficar muito mais que isso. Vai emendando uma coisa na Sim, outra. Que nem uma ele falou coisa de na Brasília, outra. voltar pra Exatamente. Brasília, eu li ali o traçado, já emendamos na história do autódromo. Sim. Só pra quebrar o gelo aqui, pra trazer um pouquinho de humor aqui pro programa, conta o que aconteceu aquela vez que você capotou com todo mundo. Puta vida. Foi Barcelona. Ali foi um erro técnico com falta de conhecimento do equipamento. Não, a história é verdade mesmo, cara. Terminou o treino. Dá pra, depois quem quiser pegar o vídeo, dá pra ver que Tem no YouTube. tem os detalhes que eu vou falar que bate com a imagem. Então, terminou o treino, né? Aí tinha um evento lá com alguns jornalistas e os caras falaram, pô, Dá uma volta. vai lá, dá uma volta e tal, e sei lá, naquela época a Fórmula 1 treinava 6 dias na semana, né? Então depois de 3 dias de treino, né, andando lá em Barcelona, 1000 voltas por dia, aí peguei o carro de rua, falando, curva 1 freava no 50 de Fórmula 1, vai. Aí peguei o carro de rua, né, falei, primeira volta eu vou frear no 200, né? Só que na realidade, quando meti o pé do freio, era pra ter freado no 500, não no 200. Começou por aí o erro. Né? Quando eu meti o pé no freio, que o ABS já entrou na hora, eu falei, pô, fodeu, né? Só que aí vem mais um detalhe ali que, segundo o meu cálculo matemático, eu ia fazer a curva puxando o freio de mão, né? Pra dar aquela... ficar bonito na foto, né? Falei, vou puxar o freio de mão, já entra aqui de lado, né? Tal. Aí, o que acontecia? Era um carro que eu nunca tinha andado, né? Aí, quando eu freio, você vê no vídeo assim, meu braço fazendo bem assim, caçando né? freio de mão. Caçando o freio de mão e, porra, nada de achar o freio de mão. Depois, meu pé esquerdo, falei, deve ser aqui no pé, né?
Meu pé esquerdo fazendo meio assim, procurando ali o pedal também, né? E a porra do freio de mão era um botão no painel, cara, aqui, né? Tipo, tinha nada a ver com o freio tradicional, né? E, porra, aí, como eu falei, era pra ter freado no 500 e não no 200. Né? Isso que na minha cabeça, na volta seguinte, eu ia frear mais tarde ainda, né? Falei, a primeira volta eu vou com calma aqui, eu vou frear no 200. Vocês estavam Estavam dois jornalistas, cara. Não, tava você e mais dois jornalistas. Tinha um na frente e um atrás. Nossa. Mas graças a Deus, assim, ninguém se machucou, não. Mas, puta merda. Essa história ficou mundialmente conhecida. Puta cagada, né, cara? Tinha acabado de entrar na equipe, eu pego o carro lá, já capoto com os caras. Começando com o pé esquerdo, né? A melhor parte da história. Eu freiei nos 200, eu tinha que frear nos 500. Nossa, cara. Era tipo assim, não era nem perto, nem perto, era sem sacanagem. Eu acho que era no 500 que tinha que frear. Cara, eu sei que faltou tempo aqui pra você contar todas as histórias, mas, as portas são sempre abertas. Quando tiver por aqui é só... E depois traz o garotão também pra gente... Vamos trazer. Bater um papo com ele também. Legal. Obrigado. Certo. Boa, bem-vindo, Jungle. Valeu, Jungle. Muito obrigado. E próxima vez, vem com o moleque aí. Boa sorte pra ele. Tudo de bom. Vocês sabem que... Todo mundo sabe, né? Que o caminho não é fácil, não. Estamos lá na batalha, né? Vamos ver. É isso aí. Obrigado. Boa sorte. Boa sorte nos Sertões também. Breve, né? Boa. Valeu, turma. Valeu. Boa sorte pra você nos Sertões. Até semana que vem. E já que eu te dei parabéns por texto, você nem me respondeu pra variar um pouco. Parabéns de novo pela corrida. O cara não respondeu nem a ajuda que você ofereceu. Então, respondeu parabéns. Eu queria ter feito a mudança dele, ele não falou nada. Eu falei, fica com a sua almada tranquilo lá e eu faço a tua mudança pra você, não tem problema. Tá tranquilo. Baú do Fittipaldi agora vai ser a nova transportadora. E turma, aproveitando mais uma vez, obrigado. 2 anos de Pelas Pistas, acelerando com o podcast mais veloz da internet brasileira. Que a gente siga por mais tempo aí, levando essas informações. Certo, garotos? Beleza? Beleza. Semana que vem a gente volta acelerando com mais pra você. Valeu!